Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Que é o Espiritismo. Dando continuidade do capítulo, digamos, 17, e hoje nós vamos para o 18 pelo canal Onda Espírita, onde eu tenho a oportunidade e a graça de fazer parte dessa equipe maravilhosa. Convido vocês a conhecer o canal, a dar o seu positivo, a colocar os seus comentários. Se tiver alguma dúvida diante do que eu falei nas lives passadas, Cleide, me convidaram, eu estou olhando agora. Não tem problema, você entra no canal Onda Espírita, vai no playlist e procure o que é o Espiritismo, que lá tem desde o capítulo 1, vamos digamos assim, desde o primeiro vídeo até o que nós estamos agora. Tá lá. Fica aqui o convite, mas tem outras novidades também, entrevistas, música, evangelho no lar. Vale a pena conhecer. Estudo do livro, em que nós estamos tendo feito esses estudos às segundas-feiras, às 21 horas. Os Mensageiros, psicografado por querido Chico Xavier, através do Espírito André Luiz. Venha conhecer o canal, vale a pena. E hoje nós vamos dar continuidade do livro que é o Espiritismo, onde o Allan Kardec fez uma entrevista com o antagonista, que nós já terminamos, e agora ele está com o cético. E o cético ficou bem claro diante de todos que essa entrevista seria de curiosidades ou dúvidas, não curiosidade, vamos dizer, dúvidas que o cético poderia ter e estão nesse diálogo. Anteriormente, eles estavam falando o porquê do emprego do espiritismo e do espiritualismo. Qual é a diferença? Allan Kardec se colocou tudo, a diferença explicou para ele, e aí teve assim um certo aquecimento nas falas, né? Mas aonde Allan Kardec, com a sua sabedoria, vamos dizer assim, tira de letra a explicação. E convida até o próprio cético, assim como é feito o convite a todos vocês, conhecer toda a codificação da doutrina, aonde vocês vão realmente entender essa diferença, o que é espírita e o que é um espiritualista. Maravilha, ficou o convite, mas vamos dar continuidade. Como ficou essa situação dessa espiritismo ou espiritualismo? Eles deram continuidade de algumas dúvidas e de algumas situações em que o cético diz que já participou e quer uma explicação, quer uma palavra do Allan Kardec sobre isso. Então ele coloca como tema dissidências. Aí eu fui olhar o que é uma dissidência. Então, dissidência é uma separação em virtude de divergências de opinião, ou seja, discórdia. Vamos levar no português assim, claro, discórdia. Então, já começamos a falar sobre as discórdias, discordância de algumas pessoas em relação, já não é mais o que é espírita ou o que é espiritualista, mas sim sobre o espiritismo. Allan Kardec está aguardando a colocação. Então, esse tranquilo visitante, realmente, ele vai colocar a postura dele, a posição dele, como realmente um cético. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte, né? Ele não é colocado como um cético, mas sim como visitante. Ele fala assim: Allan, essa diversidade, já relacionada ao que foi dito, na crença do que chamais uma ciência, e parece-me a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Aí o Allan Kardec, de todas as explicações dadas anteriormente que nós já falamos, ele continua. A isso responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma, falando novamente, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários sem ter estudado a questão. Então, como vamos dizer, eles estão fazendo uma tempestade num copo d'água. O espiritismo, o espiritualismo não é uma divergência, não é uma briga entre eles, eu sou melhor, eu que sei, você que não sabe, não. Apenas no fundamento há uma pequena divergência de opinião, não.
No Espiritismo, Allan Kardec provou por A mais B a existência de um mundo invisível, dos espíritos. Provou por A mais B a lei da reencarnação, cientificamente pelos métodos científicos. É fato. Os espiritualistas, né, como está dizendo aqui, não tem a visão deles, mas um respeita o outro. Então não é aquela coisa tão grandiosa como os adversários colocam, como se fosse algo de uma discussão onde teria que saber quem é o certo e quem é o errado. Ele deixa praticamente explicada essa situação. E ele continua. Diz-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não deu nascimento a dissidências, até que seus princípios ficassem claramente assentados? Olha que maravilha. Vamos trazer para o dia de hoje? A vacinação. Eu convido vocês a conhecer Oswaldo Cruz. Conheça a história de Oswaldo Cruz. Convido a vocês a conhecer a história do fundador do Butantan. Porque até provar cientificamente, olha, eu vou pegar até a história abrir um parênteses do fundador do Butantan, porque quando eu sempre gostei de dar uma estudadinha das coisas na escola. Olha, gente, o que ele fez para poder provar, porque ninguém queria tomar o soro, né, anti a picada de cobra. Todo mundo tinha medo. O que ele fez? Ele chamou um pessoal, tomou a mordida da cobra e depois tomou o antídoto. Dessa maneira, ele provou por A mais B que a vacina funciona. Oswaldo Cruz fez um trabalho maravilhoso no Brasil todo. Não foi reconhecido. Então, a gente não precisa ir muito longe. Então, precisa de um tempo para as pessoas começarem a entender que a ciência está certa. E nós não podemos esquecer da grande frase célebre de Allan Kardec. Se você tiver dúvida entre a ciência e a religião, siga a ciência. Aí é uma reflexão, opinião, isso eu não vou entrar em mérito do que está certo ou que está errado. Eu sigo Allan Kardec porque eu acho que realmente o que ele colocou tem coerência, mas vai de cada um. É isso que está colocando. Nós podemos ver para o dia de hoje. Imagine naquela época, no século XIX. Já era, imagine, se nós temos essa dificuldade em aceitar a ciência hoje, fica complicado, né? Aí ele coloca, não encontramos as mesmas dissidências das ciências melhormente constituídas? O que significa que ele está respondendo, fazendo uma outra pergunta? A gente encontra as dissidências. Não encontramos, ele já disse. Diz-me, porém, qual a ciência que em seu começo não deu nascimento a dissidências até que seus princípios ficassem claramente assentados? Comentamos agora. Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas, ou seja, mesmo provando, tem pessoa que não faz. Voltamos de novo à vacina. Foi provada a eficiência dela e foi provado que ela não cura, mas ela evita danos maiores. E mesmo assim tem divergência. Então a gente não precisa ir muito longe, é só trazer para os nossos dias de hoje para a gente ver a situação. Eu vou falar particularmente do nosso país para o pessoal vacinar. Os pais não vão vacinar nem aquelas doenças que comprovadamente, como a poliomielite, o sarampo e outras tantas, que aqui foi comprovado que a vacina ela consegue, e nós estamos em 2023 e os pais não estão levando os filhos para serem vacinados, porque ficou uma dúvida que foi jogada no ar. Então não podemos dizer, imagine naquela época, né? Voltando lá. Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares, que acabamos de dizer, e nem por isso deixamos de respeitar, apesar das consequências. As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Acabei de falar isso. Quantas discórdias, né, em relação à medicina, em relação às vacinas que nós assistimos. Então, eu acho que isso daí está tão atual. Então a gente fala, nossa, como que um livro que foi escrito em 1800 e uns anos, como é que pode ser tão atual? Para você ver que a tecnologia do ser humano, ela avançou bastante. Mas o nosso lado de entendimento ainda precisamos de um tempinho. E aí ele coloca, em medicina não há escola de Paris. Em medicina não há a escola de Paris e a escola de Montpellier. Cada descoberta, aliás, gente, eu vou até corrigir que é uma pergunta. Em medicina não há a escola de Paris e a escola de Montpellier, são as escolas que naquele momento eram as melhores, né?
Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Olha só. É uma pergunta para refletir. Dentro das grandes descobertas da ciência, há aqueles que querem seguir adiante e aqueles que querem estacionar, mas entre eles há uma cisma. Quem não fica em dúvida de alguma situação do novo? Tem os cobaias, né? A gente não está vendo agora uma vacina que vai ser espirrada no nariz, que é contra a Covid? Tem umas cobaias lá. Mas a gente fica perguntando, será que é eficiente? Mesmo acreditando na ciência. Agora imagine aqueles que têm uma dúvida muito maior. Opiniões bem divergentes, não é? Então, continuando. Referindo-nos ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? É uma verdade. Que quando surgiu os fenômenos que nós falamos anteriormente, que foi sobre as cestas, né? Primeiro foi as mesas girantes, depois foram as cestas, que surgiram naquele período, mas depois começaram a estudar as leis e começaram a ver que aquela é a possibilidade. Vendo as experiências, vendo os estudos, aquilo que Allan Kardec foi buscar fundo e provando, teve um tempo, né, gente? São quase 11 anos de trabalho do Allan Kardec só nesse sistema da codificação. Cada um olhou de uma maneira. Teve muitas pessoas que quando estava, que eu já comentei isso com vocês, dentro daquele esquema de uma tarde, com chá, com biscoito, com festa, estava ótimo. Olharam que aquilo era apenas um divertimento, mas aquele como Allan Kardec, que começou a observar que naquelas manifestações da batida havia uma inteligência, foi a fundo. Então, para outros era só um brinquedo, uma diversão da tarde, um happy hour gostoso. Mas para muitos, não só como Allan Kardec, era algo sério que estava acontecendo ali. Cada um em suas particularidades. Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Caíram todos antes de uma observação o quê? Mais completa. Significa aqueles que achavam que era zombaria, que era aquilo, que imagina, Allan Kardec tá louco, imagina que aquilo ali é inteligência. Mas depois caíram e viram que realmente a codificação aconteceu. Um livro foi lançado em cima dessas brincadeiras, mas um livro sério, com coisas sérias, com revelações de fenômenos sérios. Então aquela brincadeirinha, aquela festinha, já contornou uma coisa, não, peraí que a gente tá algo muito maior do que uma brincadeira de happy hour da tarde. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que nesta, como em todas as coisas, se apegam a ideias primitivas e morrem com elas. Ou seja, a cada um nós temos que ter a respeitabilidade que cada um tem o seu ponto de vista. E como ele colocou, morrem o quê? Com elas. Então, quer dizer, vai ser isso e acabou. Eu não quero saber demais. Não quero nem buscar um entendimento maior. Para mim tá ótimo. É isso aí, acabou. E aí ele continua. Qual a ciência? Qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Ou seja, eu falo, eu apresento e eu faço a explicação. Apresentou o Espiritismo em 100ª parte das cisões que, durante tantos séculos, dilaceraram a Igreja e ainda hoje a dividem. O que ele disse aqui, a palavra cisões, eu até coloquei, são divergências de opiniões, separações de ideias. Então, apresentou o Espiritismo a 100ª parte das cisões, ou seja, de divergências que durante séculos dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem, como nós temos Lutero, como nós temos os protestantes, divergem da Igreja, que naquele teve um período que era dominante, foi o que ele disse. Então, faz parte, digamos, do contexto.
É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Aí é Kardec que faz essa pergunta. É tanta coisa que eles ficam procurando, vamos dizer assim, ficam procurando o que? Pelo em ovo, para poder ter alguma coisa e não conseguem encontrar. Foi isso que ele fez essa pergunta. Está faltando argumentos sérios para eles, porque os argumentos que ele coloca é um argumento que acontece em outras situações, em que o espiritismo está fazendo parte do contexto, mas com um diferencial. Ele tirou o mistério da vida e ele veio explicando como tirou esse mistério da vida. Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Ou seja, se eles tivessem realmente um argumento, eles não iam deixar de fazer. Então, realmente, eles ficam, como eu falei agora, procurando pelo em ovo. Com o recurso de que lançam mão, eles lançam mão de zombarias, negações, calúnias, porém, nunca de um só argumento peremptório, ou seja, um argumento concreto, um argumento que vai dar vamos dizer assim, uma jurisdição, né? Que vai ter um prazo para que você chegue e você explique aquilo, que você faça entender. Não tem. Não tem, porque tudo tem dentro de todas essas questões até agora, em que se colocou Allan Kardec, ele explicou através da doutrina. E a prova que ainda lhe não terem achado um ponto vulnerável é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente e que, apenas com 10 anos de vida, o espiritismo, que foi o que ele fez, ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou, depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Por todo o trabalho que Allan Kardec fez, onde a doutrina é totalmente ditada pelos espíritos e pelos métodos científicos, não há uma vulnerabilidade de alguém chegar e falar, ó, tá aqui. Não. Há o quê? Pessoas que vêm porque têm dúvidas. Mas, até agora, diante do que nós estamos juntos nesse trabalho, tudo foi dito. Não teve nenhum e nem outro. E aí ele continua. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer, isto não se dá, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Então, através do método científico, através dos espíritos ditarem, Allan Kardec afirma que até agora eles não conseguirem ver algo vulnerável aonde a própria doutrina, o próprio trabalho dos espíritos, aonde Allan Kardec codificou e e lançou através de um livro a doutrina espírita, algo que pudesse, digamos assim, questionar de uma tal forma onde não houvesse uma explicação lógica. E depois, o visitante disse, tudo bem, vamos para o próximo. E o próximo, nós vamos falar no próximo vídeo. Conto com vocês, porque aí o nosso querido visitante, o cético, ele vai entrar nos fenômenos espíritas simulados. É aí que tá. Será que ele encontrou algo vulnerável que pode questionar todo o trabalho de Kardec? Vamos descobrir juntos no próximo vídeo. Eu agradeço a todos, eu agradeço a todas. Um beijo no coração e até o próximo. O que é o Espiritismo? Que a paz. O mundo precisa de paz. Esteja no coração de todos, em nome de Jesus, porque Ele era o grande pacificador do nosso planeta. Que assim seja.